Olá, povo de Deus, sexta-feira, 19 de abril de 2024, terceira semana da Páscoa. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 9, de 1 a 20 e João 6, de 52 a 59. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo de repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? A voz respondeu: eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias! E Ananias respondeu: aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias entrando e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem, do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes, recebido dos sumos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. E em seguida Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Sem tirar a importância deste relato de hoje, na verdade, ele serve de preparação para as narrativas das missões de Paulo. Já que um certo número de anos separa a sua conversão do seu ministério, convém dar a impressão de um grande espaço de tempo. Por isso, muitos acontecimentos serão ainda colocados no intervalo. Lucas colocou a conversão de Paulo numa fase remota da sua história da transição entre Jerusalém e Paulo. Esta conversão ocupa o lugar da vocação dos grandes personagens da história bíblica. Samuel, Saul, Davi, a carreira desses grandes servidores de Deus foi anunciada por um acontecimento anterior de vários ou de muitos anos. Comparando as epístolas de Paulo com o nosso texto de hoje, percebe-se que enquanto Paulo acentua sua vocação para ser apóstolo, em Lucas o acento cai na conversão. O perseguidor tornou-se membro do movimento que perseguia
e seu propagandista fervoroso. Lucas narra 3 vezes a conversão de Paulo. O capítulo 9, de 1 a 22, capítulo 22, de 3 a 16, capítulo 26, de 9 a 18. Esta tripla narrativa significa a importância extraordinária do acontecimento. A missão de Paulo entre os gentios era um problema. Por que é que os missionários cristãos não continuaram a evangelizar os judeus? Lucas sabe que essa mudança radical correspondia à vontade de Cristo. Paulo não queria ser cristão e muito menos queria ser missionário, mas teve que ser. O nosso texto apresenta-nos Saulo a caminho de Damasco, decidido a exterminar aquilo que julgava ser uma seita, conhecida com o nome de O Caminho, mas é envolto em luz e uma voz que o interroga. Para Paulo, aí está o sinal de sua vocação. Para Lucas, assim se deu a conversão do apóstolo. João 6, 52 e 59, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Esse é o pão que desceu do céu, não é como aquele que vossos pais comeram. Comeram e morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Bom, é evidente o susto que qualquer um de nós sentiria ouvindo alguém dizendo que para termos parte na vida eterna era preciso comer de sua carne e beber do seu sangue. Imaginemos então para os judeus que jamais poderiam admitir beber sangue de qualquer tipo. Enquanto os outros relatos evangélicos falam de corpo, João acentua a fala em carne. Os biblistas dizem que a palavra exata foi isto: é minha carne e não meu corpo na última ceia, quando da instituição eucarística. Em todo o caso, o vocabulário é muito forte: comer, beber, carne, sangue. Agora passemos para o outro campo da reflexão eucarística. Se Eucaristia significa comer a carne e beber o sangue de Jesus, isso se torna ainda mais comprometedor e existencial. Também percebemos o quanto nos distanciamos do verdadeiro sentido eucarístico de nossas celebrações. Ainda que consideremos a dimensão de ágape que toda Eucaristia comporta, o sentido de comer a carne de Cristo e beber do seu sangue nos arrepia. Não podemos de forma alguma dramatizar ou fazer show com nossas missas. Elas são um momento sério de renovarmos o sentido do ser cristão no dia a dia. Essa atitude comporta alegria por um lado e compromisso por outro. Alegria por recebermos o dom de Jesus, compromisso pois ninguém recebe um dom como este e fica impune. A Eucaristia, no sentido de comer a carne de Cristo e beber do seu sangue, implica compromissos muito mais sérios que apenas festejar, celebrar com gritos e palmas. Também não comporta encerrá-la com passeios com ostensório. Muitas vezes nossas posturas litúrgicas nos afastam do sentido real daquilo que Cristo queria que fizéssemos em sua memória. A Eucaristia nos une ao sacrifício dos irmãos de hoje, que sentem as feridas em suas carnes e têm o seu sangue derramado
numa sociedade excludente. É claro que também nos une às alegrias dos que percebem que o seguimento de Jesus dá sentido integral à sua existência. Um beijo no seu coração.